Ó, pessoal, então essa é uma estrutura que a gente usa muito para simbolizar compostos químicos, tá? Então, aqui, ó, são dois átomos de carbono, esses dois pretos, né, ó, dois átomos de carbono, tá? Aqui são as duas ligações, ó, que são ligações duplas, tá bom? Ligações duplas, tá? E esse branquinho que eu estou pegando aqui, ó, são átomos de hidrogênio, e esse vermelhinho pode ser qualquer radical, tá certo? Às vezes, esse vermelhinho, né, a gente simboliza como oxigênio, tá? Pode ser como oxigênio. Tá? Às vezes pode ser simbolizado como oxigênio. Mas, aqui eu estou querendo mostrar... Rapidinho, pessoal. Fernando, por favor. Aqui eu estou querendo mostrar que são dois ligantes diferentes, tá bom? Para não complicar muito, tá certo? Para que não complique muito. Eu poderia fazer assim. Deixa eu mostrar a vocês aqui uma coisinha. Rapidinho, tá, pessoal? Rapidinho, eu desenrolo aqui com vocês. Rapidinho, só um pouquinho de paciência. Porque quem não entender de um jeito, vai poder entender de outro, tá? Quem não conseguir entender de um jeito, vai conseguir entender de outro jeito. Vou montar aqui uma outra estrutura, tá bom? Para que a maior parte das pessoas consiga compreender, tá certo, pessoal? Vou montar aqui uma outra estrutura, tá? Vou montar aqui uma outra estrutura, não vai demorar não, tá certo? Para que todo mundo entenda. Esses conjuntinhos aqui a gente compra, tá? A gente pode comprar na internet, tá certo? Pode comprar na internet. Rapidinho, tá? Então, aqui. Nesse aqui. Tô só modificando aqui algumas coisinhas, tá? É ao vivo, aí as ideias aparecem de última hora, a gente fica assim. Tá bom? Então, CCH3H. Ok. CCH3H. CH. Olha aí, viu? Só arrumar mais um CH3 aqui. Mais um CH3 aqui. Rapidinho. CH1, CH2, CH3. Ó, uma molécula maior. Presta atenção, tá? Uma molécula maior. Vou mostrar a vocês assim. Presta atenção. Ó, esses dois são os dois carbonos ligados pela dupla. Olha assim essa molécula, ó. Tá? Esses dois são os carbonos ligados pela dupla. Esses dois aqui, ó. Esses dois. Aqui tem um H, aqui tem outro H, um em cada carbono. Aqui tem um CH3, vocês estão vendo aqui, ó. Tem o tetraedro aqui, ó. Ó, o tetraedro aqui, bem bonitinho, ó. Aqui é um CH3 ligado nesse carbono. E aqui desse lado também um CH3 ligado nesse carbono, tá? Então, observem bem, ó.
tá? Observem bem, beleza? É uma estrutura que tem uma simetria. O que é uma simetria? Passe aqui, passe aqui um corte imaginário. Imagine aqui você cortando imaginariamente essa molécula. Olhe que esse lado aqui, dessa molécula, esse lado aqui, é igual a esse lado de cá. Vocês estão vendo aqui, esse ligante, com 3 hidrogênios aqui, um carbono, né, um grupo CH3, e um hidrogênio. E esse carbono aqui, com um hidrogênio, e também um carbono, né, com 3 hidrogênios, um grupo CH3, beleza? E essa aqui é a ligação dupla. No quadro, como é que ficaria esse composto aqui? No quadro, tá? Dê um tempinho para eu mostrar aqui. Olha no quadro como é que fica. Vamos lá. No quadro nós temos, então, olha, carbono ligado a carbono através de uma ligação dupla, tá? Aí, presta atenção. Aqui, CH e aqui, CH3. Aqui, CH e aqui, CH3. Olhe para aquele desenho ali que eu fiz. Olhe para aquele desenho e olhe para essa molécula. Beleza? A dupla. Olha, a dupla. Aí tem os 2 hidrogênios, CH3 e CH3. Se eu escrevesse essa molécula simplesmente de maneira corrida, se eu escrevesse essa molécula de maneira corrida, como é que é de maneira corrida, Marcelo? Assim, H3C, CH, dupla, CH, CH3. Beleza, pessoal? Se eu escrevesse essa molécula de maneira corrida, tá? Não dá para perceber a simetria que ela tem. Talvez vocês não conseguissem perceber a simetria que ela tem. Por quê? Porque quando a gente bota assim de maneira corrida, a gente não vê os ângulos das ligações. A gente viu lá no primeiro ano, que quando o carbono faz uma ligação dupla, no primeiro ano e no segundo também, né? Quando os compostos têm uma ligação dupla, aqui, isso aqui é uma geometria, trigonal, Olha aqui o triângulo, juntando aqui, Isso aqui é uma geometria trigonal. Então, o correto é, quando tem ligação dupla, a gente escrever assim, e não assim. Tá? Marcelo, mas quando tu mostrou cadeias carbônicas, tu disse para a gente que a gente podia escrever assim. A gente escreve assim para facilitar, né, a compreensão, para dar nomenclatura, né, essas coisas. Mas, na verdade, no espaço, as moléculas não são todas lineares, né? Elas não são lineares, na verdade. Só são lineares algumas, tá bom? Então, quando a gente escreve para dar nomenclatura, é uma questão para facilitar. Mas, na verdade, e cada vez mais, vocês estão percebendo que a gente vai caminhando no conhecimento de algumas coisas, a gente vai contando a verdade, né? Então, contando a verdade para vocês, as moléculas, elas não são escritas, elas no espaço, elas não estão todas lineares e bonitinhas. Elas estão na geometria que elas são. Tá? Então, é isso que acontece. Então, como aqueles 2 carbonos lá da dupla, eles são carbonos sp2, na verdade, eles estão formando 2 triângulos, tá? Estão formando 2 triângulozinhos ali, tá certo? E esses 2 triângulos, se vocês observarem, eles estão unidos pelo vértice. Se vocês desenharem aqui os triângulos, botar a base aqui e puxar para cá, o vértice se encontra com esse vértice aqui. Aqui, a base, né? Aqui, puxando aqui a base.
E o vértice desse se encontra com o vértice desse. Tá? É assim que as moléculas se dispõem no espaço, na geometria em que elas são, de verdade. Tá? Agora, vejam bem, me respondam aqui. Tudo bem, eu mostrei aqui essa molécula, né? Ó, mostrei aqui essa molécula. Ok. Se eu passar... Vamos agora imaginar o seguinte, ó. Se eu passar um plano, uma linha assim, ó, rasgando essa molécula no meio. Não assim, assim, tá? Se eu passar aqui, deixa eu botar eles assim, ó. Tá vendo aqui? Aqui eu não vejo muito bem não, né? Porque eu escondi os hidrogênios. Eu tenho que mostrar os hidrogênios, né? Ó, tá aqui, ó. Eu tenho que mostrar esses hidrogênios, tá? Tenho que mostrar aqui. Tá certo? É importante a gente ver os hidrogênios, né? Imagina aqui agora, pessoal. Se eu passar uma linha aqui, rasgando aqui no meio, essa molécula, eu rasgar aqui no meio, a gente vai ter, daqui para baixo, a gente vai ter esse grupo e esse grupo aqui no mesmo lado, né? Eles estão embaixo, ó. Né? Ó, esse grupo e esse grupo. Se eu passar um plano aqui, uma linha rasgando, eu vou ter esse grupo e esse grupo do mesmo lado. E vou ter esses dois hidrogênios lá em cima. Não é isso? Assim. Vamos lá. Aqui no quadro, ó. Aqui no quadro. Se eu passar aqui uma linha rasgando aqui, ó. Se eu passar uma linha rasgando, eu vou ter esses dois hidrogênios do mesmo lado, beleza? E vou ter esses dois grupos metil embaixo do mesmo lado. É isso? Ou seja, eu vou ter uma estrutura que poderia ser diferente se fosse assim. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Vamos pegar isso aqui. Imagine isso aqui agora. Ó. Vou passar aqui uma linha. Vou passar uma linha. Ó. C, dupla C. Tá? Imagina agora isso aqui, ó. H, CH3, CH3. Vou passar a linha no meio, ó. Passar a linha no meio. Eu tenho hidrogênio aqui. Hidrogênio aqui. E tenho o grupo metil aqui. E grupo metil aqui. Tá? Presta atenção e podem comentar aqui no chat ou então falar no microfone. Escrevendo só a fórmula da cadeia, né? Ó, só a estrutura da cadeia. Escrevendo só a fórmula. Que pode ser assim ou pode ser assim, ó. Vejam bem. Se eu escrever só assim, né? Se eu escrever só assim, daria para a gente saber quem é quem? Assim dá para a gente saber quem é quem, tá? A gente já viu que esse tipo de estrutura aqui é chamado de trans. E aqui a simbologia para a estrutura cis. Né? Ó, um carbono, 2, 3, 4. Tá? Um carbono, 2, 3, 4. Mas se eu escrever só assim, galerinha, tem como você saber se os dois hidrogênios vão estar do mesmo lado ou vão estar do lados opostos? Não tem como saber, né? Não tem como saber. Tá? Então, presta atenção.
Esse é um tipo de isomeria que a gente já começou a discutir aula passada, que é a isomeria geométrica. Ela vai acontecer, ela tem umas condições para acontecer. Ela vai acontecer quando a gente tem carbonos em cadeias abertas, quando a gente tem carbonos fazendo ligação dupla. Tá? Ela pode acontecer, essa isomeria. Para ela acontecer, a gente tem que ter uma condição para ela acontecer. Tá? Existe uma condição mínima para essa isomeria acontecer. A condição mínima é que a gente vai dividir aqui no plano, para a gente saber se vai ter isomeria ou não, a gente divide a molécula no meio, e a gente olha o plano superior, o plano inferior, e esse ligante aqui, ó, tem que ser diferente desse. Ou seja, no mesmo carbono, tem que ter dois ligantes diferentes. Nesse carbono, tem que ter dois ligantes diferentes. Ah, professor, mas esse é igual a esse. Não importa. O que importa é que no mesmo carbono eu tenha dois ligantes diferentes. Tá? Esse é igual a esse, mas eles estão em carbonos diferentes. Tá? No mesmo carbono, eu tenho que ter um ligante diferente do outro. Um ligante diferente do outro. No mesmo carbono. Tá? Essa é a primeira condição para existir isomeria geométrica. Eu tenho que ter dois carbonos fazendo uma ligação dupla, isso numa cadeia aberta, tá? E cada carbono da dupla tem que ter dois ligantes diferentes. Tá? Cada carbono da dupla tem que ter dois ligantes diferentes. E eles podem ter ligantes iguais, os dois carbonos? Podem. Os dois carbonos que fazem a dupla podem ter ligantes iguais, como temos aí. Só que no mesmo carbono, os dois ligantes têm que ser diferentes. Isso vai criar uma simetria. E o que é uma simetria? Uma simetria é quando você observa que os lados que formam uma molécula são iguais. Tá? São lados iguais. Então, esse conceito de simetria é o que vai dar origem, então, à questão da isomeria espacial. Tá? Por exemplo, a gente tem, muitas pessoas têm o rosto bem simétrico, a metade de um rosto, a metade é muito igual à outra metade, tá? Então, rostos simétricos, geralmente pessoas consideradas, entre aspas, bonitas, né? Esse termo não existe, eu acho que esse termo não existe, isso é uma criação, né? É uma criação aí do mercado, mas pessoas consideradas bonitas dizem que tem um rosto simétrico, né? Bem simétrico, tá? Bom, isso aí são coisas que o povo inventa. Beleza? Mas a simetria vem disso aí, você ter duas metades iguais. Tá? Duas metades iguais. Quando as duas metades não são iguais, aí você tem a assimetria. Simetria tem um S só. Assimetria a gente escreve com dois S, tá? S dobrado. Tá bom, pessoal? Muito bem. Essa molécula aqui, se a gente for dar o nome dela, aqui, ó. Se a gente for dar o nome dela aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Tá? Essa molécula, ela é o but2-eno. Tá? Essa molécula é bem clássica para ensinar isomeria geométrica, tá? But2-eno. Tá bom? Veja que ela não tem radicais, né? Ó. Não tem radicais. Mas para a gente poder analisar se ela tem isomeria, a gente precisa colocar os dois carbonos da dupla em evidência. Você coloca em evidência dois carbonos da dupla e separa os ligantes, tá, pessoal? Um para cima e outro para baixo. Por quê? Para poder ficar na forma espacial que ela é. No caso aí, é uma geometria trigonal, né? Ou triangular, tá certo? Então, aqui eu formei um triângulo para cá e um triângulo para cá e isolei aqui, ó. Muito bem. Quando os ligantes que são iguais, quando os ligantes iguais estiverem no mesmo plano, a gente vai chamar de cis, tá bom? Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, seria o but2-eno, cis, tá? Ou então, você pode também escrever cis, but2-eno, tá? Esse cis pode vir antes ou depois. Então, but2-eno, cis. Essa é a estrutura cis. Por quê? Os átomos
de hidrogênio estão no mesmo plano. Os de metil também. Tá? Aqui, os átomos de hidrogênio estão em planos diferentes. Os de metil também. Então, esse aqui pode ser o but 2-eno trans. But 2-eno cis e but 2-eno trans. Professor, mas o que é que isso vai melhorar na minha vida? É como eu falei para vocês. Essas substâncias que têm isômeros, elas existem. E elas vão melhorar na vida da gente porque elas têm propriedades químicas diferentes, tá? Propriedades físicas diferentes. Então, se você vai continuar trabalhando com química e com outra, ou com alguma coisa da área de química, né, na área de saúde, tá? Se você vai continuar trabalhando nessa área, é muito importante, tá, pessoal, que a gente saiba que existem essas coisas, tá? É muito importante que a gente saiba disso, tá bom? Muito importante. Esses compostos, eles têm propriedades diferentes. Alguma propriedade deles vai ser bem diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Eu vou botar aqui para vocês que eu vou mostrar. Ácido maleico e fumárico. Ácido maleico e fumárico. Deixa eu mostrar aqui as propriedades, tá? Ácido maleico e o ácido fumárico. Ácido maleico e ácido fumárico. Eu vou copiar aqui. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Vou copiar a imagem e vou abrir aqui. E vou abrir aqui rapidinho, pessoal. Vou abrir aqui uma apresentação da nossa última aula. Não estava aberta, vou ter deixado aberta aqui. Aulas, isomeria geométrica. Rapidinho, tá, pessoal? Novo slide. Pronto. Ó, vou mostrar para vocês uma coisinha, tá? Vou apresentar para vocês uma coisinha muito importante. Essa tabelinha aqui, ela é de 2 ácidos carboxílicos bem interessantes, tá? Muito usado na parte de processos orgânicos. Ácido maleico e ácido fumárico, tá? Ácido maleico e ácido fumárico. Esses 2 ácidos, maleico e fumárico, eles são 2 ácidos com a mesma fórmula, né? Vocês estão vendo aqui, ó, C4H4O. Eles têm essa estrutura aqui, ó. Deixa eu copiar aqui e vou botar aqui. Ácido maleico e ácido fumárico. Pronto. Ácido maleico e fumárico, tá? Beleza. Esses ácidos, o ácido maleico, vocês estão vendo que ele é o cis, e o fumárico é o trans, tá? Ó, o maleico é o cis, tá? E o fumárico é o trans. Ele tem aqui os grupos carboxila bem diferentes aqui, né? Em lados opostos. Eu vou voltar para cá. Deixa eu voltar para cá. Seria simplesmente esses ácidos maleico e fumárico, se eu trocar isso aqui, ó. Ao invés de ser
CH3, ao invés de ser aqui CH3, seria o grupo carboxila, tá? Ó. Aqui seria o COOH, tá? Aqui o COOH, tá certo? Aqui seria o ácido maleico. Aqui seria o ácido maleico. Tá? E aqui seria o ácido fumárico. Aqui o COOH. Tá? E aqui também o COOH. Esse COOH, a gente sabe que é carboxila. Tá, pessoal? Ácido carboxila. Professor, por que eles têm esses nomes? Olha, pessoal, às vezes, os isômeros são tão importantes, eles são tão importantes na química, que eles recebem nomes especiais, tá? Então, é o caso aqui desses dois ácidos, tá? É o caso desses dois ácidozinhos aqui. Se eu fosse aqui escrever a cadeia carbônica desse ácido, ó, a gente fosse escrever a cadeia carbônica desse ácido, seria C dupla O H. E aqui, C dupla O H não, OH. OH. E aqui, OH. Tá? Se a gente fosse escrever a estrutura normal que a gente faz, né, seria isso aqui. Tá? Seria essa estrutura aqui. Tá bom? E a nomenclatura, Marcelo? A nomenclatura desse ácido, ó, ela seria ácido, vamos lá, ácido but, ó, ácido, porque tem um grupo ácido, né? But, porque tem 4 carbonos, 2 no dióxido. Tá? Para você não ficar muito confuso com a nomenclatura, leia sem esse 2, ó. Ácido butenodioico. Por que buteno? Porque tem essa ligação dupla aqui, ó. Por isso é buteno, ó. Ácido butenodioico. Tá, pessoal? Aí eu boto 2 para mostrar que está entre carbono 2 e 3, tá bom? Então, ácido 2-butenodioico. Tá? Ácido 2-butenodioico, ou então, de forma mais correta, ácido but-2-enodioico. Tá? Mas, se você disser por aí, ácido but-2-enodioico, você não vai encontrar muita coisa, assim, em termos de pesquisa. Esse composto aí que eu botei aqui no quadro, ele é tão importante, ele ficou tão importante quando dividiram os dois isômeros, que esses dois isômeros, por serem tão importantes, eles ganharam nomes especiais, tá entendendo? Não é tão importante eu falar da estrutura ácido but-2-enodioico. Tá? Os isômeros são tão importantes que os isômeros ganharam nomes específicos. Um chamado ácido maleico, que é o cis, tá? E o ácido e o fumárico, que é o trans. Tanto é que não existe eu falar assim, ácido maleico cis. Não se fala ácido maleico cis. O maleico já é o cis, entendeu? Já se subtende que o maleico é o cis. E já se subtende que o fumárico é o trans, pela importância que eles ganharam, tá, pessoal?
esses dois ácidos, apesar de serem da mesma fórmula molecular, eles têm propriedades diferentes. Vamos ver aqui no nosso slide, ó. Aqui, ó, o ácido maleico, que é o cis, tá? Ele tem ponto de... Não, ele tem... aqui tem um errinho, tá? Ele tem aparência, né? Os dois normais, né? Sólido branco sem odor. Porém, o ponto de fusão do ácido maleico é 130,5. O ponto de fusão do ácido fumárico é 286, podendo variar até 287 graus Celsius. Ou seja, olha a diferença do ponto de fusão. Mais do que o dobro, tá? O trans, ele tem um ponto de fusão mais do que o dobro, tá? Isso pode ser explicado quimicamente, sabiam? Isso pode ser explicado quimicamente. Isso é bem legal da gente explicar, tá? Então, como um tem um ponto de fusão 130 e o outro 286, por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, ó. Isso acontece porque na estrutura cis, presta atenção, na estrutura cis, a gente vai ter um lado da molécula com a parte polar, né? Ó, a estrutura polar está toda de um lado da molécula, né? Ó. Do outro lado, a gente tem 2 átomos de hidrogênio. Ou seja, no outro lado, a gente não tem uma polaridade, tá? A polaridade da molécula está toda do mesmo lado, tá? Então, isso vai deixar a molécula, vamos dizer assim, um pouco desbalanceada quando ela for se ligar com outras, porque a gente sabe que num sistema a gente não tem só uma molécula. A gente tem diversas moléculas, né, pessoal? A gente tem diversas moléculas. Então, quando a gente pensar que essa molécula está ligada com outras, através de forças intermoleculares, tá? Através de forças intermoleculares, isso vai causar uma certa, como é que eu posso dizer? Vai causar uma certa... De um lado vai ser bem legal, porque vamos ter grupos polares, mas do outro lado não. Do outro lado vai ter hidrogênio com hidrogênio. Vocês estudaram em Química 1. Não sei se foi em Química 1, tá? As forças intermoleculares. Lembram? As forças intermoleculares. No caso dos grupos polares, essas forças é o quê? Dipolo, dipolo. E como tem aí oxigênio e hidrogênio, também tem ligações de hidrogênio, né? Do lado trans, a gente tem os grupos carboxilas nos dois planos. Nos dois planos, a gente tem grupo carboxila. Isso quer dizer que quando essas moléculas estiverem ligadas com outras, a gente vai poder ter ligações de hidrogênio tanto nesse plano como nesse plano. Tá? Essa ligação, olha só, essa ligação cruzada, que pode acontecer tanto nesse plano com outras moléculas, como nesse plano com outras moléculas, vai fazer com que, num conjunto de N moléculas, a gente tenha essas N moléculas ligadas por ligações de hidrogênio. Tá? Isso vai aumentar as interações entre essas moléculas. Quando eu aumento as interações, eu aproximo mais as moléculas, eu aumento a força entre elas, as moléculas se aproximam mais, tendem a ficarem mais juntas, e isso vai aumentar o ponto de fusão. Tá? Então, no ácido fumárico, por ter o grupo carboxila nos dois planos, essas forças intermoleculares vão ser mais intensas do que no ácido maleico. No ácido maleico, eu vou ter só de um lado a parte polar. Só de um lado, o outro lado é apolar. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Isso é muito importante na ciência, tá? Na aplicação desses dois ácidos, tá, pessoal? Essas propriedades são muito diferentes, tá? Isso vale muito na hora de definir
de definir se vai usar um ou outro. Tá certo? Ó, partindo para cá. Passando para cá. Com relação ao ponto de ebulição, nós temos, ó, quando a substância ácido maleico é colocada numa temperatura superior ao seu ponto de fusão, ela não ferve. Tá, pessoal? Ela não ferve. Ela se decompõe. Ela se... como é que eu posso dizer? Se desintegra, mas não é uma desintegração atômica, né? Ela se decompõe em outras substâncias. Tá? Já o ácido fumárico, ele não se decompõe. Tá bom? Ele não indica que o ponto de ebulição, a gente pode ver até em outra fonte, tá? Uma característica interessante também é a densidade, ó. A densidade do ácido fumárico é mais alta. Aí é interessante, ó. Densidade mais alta, o que é que sugere para vocês? O que é que sugere a densidade mais alta do ácido fumárico? Quem é que pode aqui participar da aula aqui no microfone aqui falando? Por que o ácido fumárico tem uma densidade mais alta? Isso casa com o ponto de fusão mais alto. O que faz o ácido fumárico ter uma densidade mais alta? Olha aqui, ó, 1,635, 1,59. Por que o ácido fumárico tem densidade mais alta? Na mesma temperatura, tá? 20 graus. Por quê? Ninguém se arrisca? Acho que por ele ter um menor volume. Isso. E por que ele tem um menor volume? Porque Acho ele que tem um tem menor alguma coisa a ver com a simetria da molécula, professor. Pelo fato de o ácido carboxílico estar em lados opostos, acho que deve dar um equilíbrio maior, não sei. O fato dos grupos carboxilas estarem em lados opostos vai fazer com que aumente as interações, né, com outras moléculas, né? E aí, quando aumenta a interação, eu vou diminuir o volume, né? Vou aproximar as moléculas, né? Então, quando eu aproximo, diminuo o volume, aumento a densidade, né? Parabéns aí pela resposta, tá? Galera, o que é que vai acontecer? Outra característica também, diferente dos dois, é a solubilidade, tá? A solubilidade em temperaturas próximas, tá? Aqui é até difícil comparar, porque são em temperaturas diferentes, mas a solubilidade do ácido maleico é bem maior do que a solubilidade do ácido fumárico, tá? Do ácido fumárico. Isso também tem a ver com a ligação mais forte, tá? Entre as moléculas do ácido fumárico, tá? Então, o ácido maleico é bem mais solúvel, 79 gramas por 100 ml, e o ácido fumárico apenas 0,7 gramas por 100 ml de água a 17 graus. Aqui é a 25, né? Então, a 17 aqui pode ser um pouco menor, né? Mesmo assim, seria maior do que o do ácido fumárico, tá? Então, é muito importante se saber desses fenômenos, porque isso vai nortear todos os estudos que existem em termos de aplicação, tá? Aplicação desses compostos, beleza? Então, de vez em quando, eu vou estar usando o conjuntinho bola-palito, tá? Para explicar isomeria. Tá, pessoal? Agora, para terminar a aula, quero botar aqui para vocês. Uma coisinha mais teórica, tá? Mais teórica. Ó, basicamente, para a gente poder ter isomeria, a gente tem que ter essa condição aqui, ó. A gente tem que ter carbonos formando uma dupla ligação, tá? Carbono em cadeia aberta. Carbonos formando uma dupla ligação. Esse carbono aqui ligado a um ligante A. Deixa eu colocar melhor aqui. Ligante A. Ligante B.
tá? Aqui, ligante C e aqui, ligante D. Tá bom? Eu tenho que ter isso aí. Beleza. Agora tem que ter uma condição. Tem que ter uma condição. Qual é a condição? A condição é A tem que ser diferente de B. Então, A não pode ser igual a B. Tá? E C não pode ser igual a D. Então, nos mesmos carbonos, os ligantes têm que ser diferentes. Tá? Então, A tem que ser diferente de B e C diferente de D. A pode ser igual a C? Pode. B pode ser igual a C? Pode. B pode ser igual a D? Pode. Tá? O que não pode é no mesmo carbono. Tá bom? Ok? Cadeias abertas. É importante também, em cadeias abertas, a gente ter outros exemplos para poder não ficar bitolado numa coisa só. Tá? Então, eu vou deixar isso aqui para a próxima aula para não confundir agora a cabeça de vocês. Vamos lá. Último exemplo de hoje, ó. Olha esse caso aqui, pessoal. C dupla C, presta atenção. C. CH2. Imagina aqui, CH2, CH3. Tá? E aqui, CH3. E desse lado, H. CH2, CH3, tá? CH2, CH3. Aqui eu coloquei uma cadeia, eu coloquei ligantes diferentes. Mas eu coloquei 3 ligantes diferentes. Ó, observe. Esse ligante é igual a esse. Mas esse é diferente desse. Estão vendo? Beleza? Ó, esse é igual a esse, mas esse é diferente desse. Marcelo, tem condições de, nesse caso, ter isomeria? Tem. Tem condições de ter isomeria nesse caso, tá? Nesse caso aqui, como é que a gente faz? Quando tem 3 ligantes diferentes, ó, esses dois são iguais, os de vermelho, mas esse aqui e esse aqui são diferentes. Nesse caso, como é que a gente faz? A gente vai pegar os ligantes que são iguais. Quando eles estiverem em planos diferentes, essa vai ser a estrutura cis. Tá? Então, essa é a estrutura cis. Desculpa. Ai. Desculpa, galera. Essa vai ser a estrutura trans. Como eles estão em planos diferentes, essa é a estrutura trans. A estrutura cis vai ser essa aqui, ó. CH2, CH3. CH2, CH3. E aqui, CH3. E aqui, H. Ó, os dois ligantes etil, né? Esse aqui é um grupo etil. Os dois ligantes etil no mesmo plano, estrutura cis. Tá? E o grupo metil com o grupo hidrogênio, apesar de não serem iguais, tá? Eles vão estar do mesmo lado. E como é que a gente sabe disso? Quando tiver 2 grupos iguais, é fácil, tá? 2 grupos iguais no mesmo plano é o cis. Embora que os 2 diferentes, tá, estejam também no mesmo plano, não tem nenhum problema. O que vale é a gente se guiar pelos que têm a mesma estrutura. No caso, o etil e esse etil, tá? Aí a simetria vai estar aqui, ó. Eles estão em lados diferentes, tá? Então é trans. E aqui a simetria, ó. Eles estão no mesmo lado, é cis, tá? Embora aqui a gente não tenha
embora que a gente não tenha dizer assim, uma coincidência, mas quando eu boto aqui o plano no meio, ó, se você passar aqui o plano cortando a molécula, se eu passar o plano cortando a molécula, a gente percebe a simetria, né? Ó? A gente percebe que aqui tem uma simetria, né? Ó? Se eu passar aqui o plano cortando a molécula, eu percebo que aqui existe uma simetria, tá? Aqui, ó. Aqui existe uma simetria, existe uma semelhança, né? A semelhança está aqui, a semelhança está aqui, do mesmo lado, cis, em lados opostos, trans. E, embora esse não seja igual a esse, nesse caso, não vai atrapalhar. Existe um caso, Marcelo, alguém pode perguntar assim, existe caso onde esses 4 ligantes podem ser diferentes? Existe. Existe casos dessa isomeria onde esses 4 ligantes sejam diferentes. Mas aí a gente resolve isso não por isomeria cis-trans. A gente resolve isso por outra isomeria, que também é geométrica, que é uma isomeria chamada EZ. Tá? Isomeria, isso a gente vai ver depois, nas próximas aulas. Isomeria EZ. Tá? Isomeria EZ. Não vou falar nela hoje não, porque confunde um pouquinho os conceitos, tá? A isomeria cis-trans, o conceito dela é um conceito de semelhança. Né? Assim, ela se baseia muito na semelhança. Tá? Então, quando a gente foge da semelhança, aí quem vai resolver é a isomeria EZ. Qual é a semelhança que a isomeria cis-trans busca? É a semelhança de algum ligante, né? Algum ligante, né? Esse com esse, né? Aqui, isso é uma semelhança. Quando foge dessa semelhança, a isomeria cis-trans, ela não resolve mais, tá? A gente vai ver um caso na aula que vem, eu vou até gravar uma aulinha com exercícios, e a gente vai ver que a isomeria cis-trans não consegue resolver, tá? Por conta da sua teoria focada nessa questão da semelhança, tá, pessoal? Muito bem, então hoje foi essa aula, também ainda estamos iniciando, né, isomeria, eu estou iniciando devagar, tá? Para que esses conceitos vão entrando na cabeça de vocês também, devagar, mas com importância, tá, pessoal? Muita importância, porque isso vai ser muito legal para depois vocês seguirem nos seus estudos, tá? Vou ficar por aqui, um beijo, um abraço para todo mundo e valeu!